Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista do nosso canal Imparável. Minha entrevistada desta semana enfrentou uma realidade duríssima na infância e é a prova viva do poder transformador da educação. Perdeu o pai aos 2 anos de idade e aos 9 vendia cocada à beira da rodovia com a mãe, a pessoa que mais a incentivou a estudar. Era nisso, inclusive, que ela vislumbrava a possibilidade de mudar de vida e retribuir todo o esforço que a mãe fez para criar ela e o irmão. Ela se graduou em Sociologia, fez mestrado e doutorado, ainda com muita luta. Quando conseguiu melhorar um pouco a vida da mãe, viveu um dos momentos mais dramáticos da sua vida e teve de se despedir de quem a motivou a seguir essa jornada. Apesar da tristeza, sabia que não poderia desistir depois de ter enfrentado tanta dificuldade. Por acaso, descobriu o mundo dos concursos e o Gran Cursos Online. Hoje, ela celebra a aprovação em primeiro lugar na Fundação de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Quem está comigo hoje para nos dar um exemplo, uma aula de resiliência e motivação é a Elisa da Silva. Elisa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigada. Nunca imaginei que eu fosse estar aqui com você. Para mim é uma honra e uma felicidade tremenda. Assim. Obrigada por vocês escolherem a minha história, sabe? E antes de contar essa história de superação incrível, quero pedir a você que ative as notificações, clique aí no sininho do canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa também de inspiração. Vamos espalhar boas notícias, bons conteúdos na internet. Elisa, você teve uma infância muito difícil, de muitas privações. Analisando hoje, quais são os momentos que você vislumbra como mais marcantes para te fazer persistir nos estudos e acreditar que você sairia daquela situação? Oi, Gabriel, eu acho que desde sempre, assim, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos e meio e a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe lutar muito, sabe? Trabalhar muito para sustentar eu e meu irmão. Né? A minha mãe teve um outro relacionamento, que foi com o meu padrasto, mas o meu padrasto não era, assim, bom para gente. Né? Ele bebia muito, quando ele bebia, ele se tornava violento, então ele chegava em casa, né, e começava a quebrar tudo, enfim. E o meu irmão, na verdade, ele é filho desse segundo relacionamento da minha mãe. Tanto é que a nossa diferença de idade é de aproximadamente 9 anos. Aliás, também, quando eu comecei a vender cocada na estrada com a minha mãe estava grávida do meu irmão, né? E tinha separado desse meu ex-padrasto. Né? Então, assim, as pessoas dizem que o momento mais feliz, né, da sua vida, enfim, foi a infância. Para mim, não. Para mim foi assim o momento mais difícil. Eu acho que agora que eu estou vivendo em paz e agora que eu estou mais feliz, sabe? Sinto muita falta da minha mãe, claro. Eu queria que ela tivesse aqui comigo, né, para viver esse momento, porque na verdade eu estou aqui por ela, né? E foi para ela que eu continuo, por ela que eu continuei estudando, porque eu sempre pensei assim, sabe? A minha mãe, embora ela não tivesse muito estudo, na verdade, assim, a minha mãe não fez nem até a quarta série. Ela mal desenhava, digamos assim, o nome, né? E fazia aquelas continhas básicas. E eu lembro, assim, sabe, uma coisa muito marcante também, a minha mãe indo para o supletivo e eu dormia, porque era noite, ela trabalhava o dia todo, e ela me levava para o supletivo à noite e eu dormia e ela me trazia no colo. Então, quer dizer, era muita luta, era muito difícil, né? Aí ela acabou que ela desistiu, porque não aguentava, né? O corpo pedia também para descansar, trabalhava o dia inteiro, cuidava de criança e tudo. Então, assim, a minha mãe sempre, desde sempre, ela sempre me disse que a educação era uma chave para a gente mudar aquela nossa realidade. Então, ela sempre me incentivou muito a estudar. E eu também vislumbrava nos estudos uma possibilidade de sair daquela minha realidade difícil, né? Assim, eu não digo que eu cheguei a passar fome, mas eu tive muitas privações, né? Algumas coisas assim eu fui conhecer depois de grande, depois de adulta, entendeu? Chocolate, alguns biscoitos, enfim, né? Algumas frutas também, porque eram consideradas muito caras quando eu era pequena, assim, sabe? Eu fui comer melancia depois de adolescente, porque até então eu nunca tinha comido. E a gente morava, né, em Muriqui, que é um lugar de veraneio, e as pessoas iam para lá para passar final de semana. E como a minha mãe não tinha, né, condições de comprar algumas coisas para a gente, às vezes a gente não tinha um pão, né, de manhã, alguma coisa assim,
ela pegava, né, os restos que as pessoas deixavam, elas colocavam assim numa sacola e jogavam assim, né, fora, enfim, porque às vezes estava vencido, ou então restos mesmo que eles não tinham comido tudo, consumido tudo no final de semana. E a minha mãe pegava aquilo ali e levava para a gente. Ela não dizia para mim de onde vinha, mas eu sabia de onde vinha. Eu sabia que ela tinha pego. E a minha mãe, assim, ela abria mão de tudo pela gente. Desculpa. Eu lembro quando eu era pequena, que assim, às vezes eu estava comendo alguma coisa e a minha mãe queria, sabe? Só que ela falava assim, como não tinha para todo mundo, ela falava assim para o meu irmão, não, não quero, come vocês. Mas ela queria. Ela queria comer. Desculpa, Gabriel. E enfim. quando que as coisas começaram a melhorar? Você entrou conseguiu entrar numa universidade, depois fez mestrado, depois fez doutorado, e só depois foi ver o mundo dos concursos. Como é que foi essa caminhada até chegar nesse mundo dos concursos? Assim, né? Eu acho que eu tinha amigas, né, que eram assim relativamente bem de vida, então também talvez por isso também que eu tenha pensado em tentar uma faculdade, né? E aí eu fiz o vestibular para o UFRJ, de imediato eu não passei, né? E como eu não tinha dinheiro para pagar um pré-vestibular, eu pedi na escola que eu estudei, né, que eu fiz o segundo grau, para continuar estudando lá, né, continuar cursando o terceiro ano, ficar mais um tempo lá, nem cursando o terceiro ano, que eu já tinha terminado, mas ficar assistindo às aulas para tentar novamente o vestibular. Aí eu tentei novamente, consegui, né, para sociologia. E aí, né, quando eu estava lá também, fazendo curso, enfim, me deparei com o primeiro obstáculo, né? Eu morava em Muriqui, minha mãe não tinha condições financeiras de arcar com um aluguel ou então passagem, né, porque a faculdade era no centro do Rio, era na UFRJ. Então, eu pensei assim, gente, mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu passei, né? Eu superei o primeiro obstáculo, e agora? E aí, assim, Deus sempre foi à frente de maneira, assim, extraordinária. Ele foi abrindo as portas e ele foi, sabe, arrumando, ajeitando tudo no caminho. E os pais de uma amiga minha me chamaram para morar com eles no Meier, né? Tio Júlio e a tia Sueli, eu sou muito grata a eles. Então, eu fiquei morando durante um tempo com eles no Meier, né? Fiquei um ano lá. E aí, também, no meio da faculdade, né? Porque, assim, sempre tem essas... Eu acho que minha vida é sempre cheia de obstáculos. Quando eu estava no meio da faculdade, nem no meio, tinha um ano e um pouquinho, eles foram para Muriqui, gostaram muito de lá e resolveram que iam vender a casa no Meier para comprar uma casa em Muriqui. Então, me vi de novo sem lugar para ficar, né? Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu não tenho para onde ficar. E nisso eu já descobri que a UFRJ tinha o alojamento estudantil, mas o prazo para pedir o alojamento estudantil já tinha passado, né? E aí eu pensei assim, bom, o não eu já tenho, né? Eu vou tentar. E aí é uma coisa assim também que eu acho que eu sou muito determinada. Aí eu fui lá na divisão de recursos, na divisão de serviço social de lá da UFRJ, conversei, falei sobre o meu caso, falei, né, que eu morava longe, que não tinha condições, não sei o quê, e eles aceitaram a minha inscrição fora do prazo, graças a Deus, né? Como eu falei, acho que Deus sempre foi preparando assim na frente, sabe? E aí aceitaram minha inscrição fora do prazo. E aí, graças a Deus, eu consegui esse alojamento, eu fui para lá. E aí, quando eu consegui o alojamento, acho que as coisas foram melhorando também, porque junto com o alojamento veio uma bolsa que era justamente para alunos né, de baixa renda, que não tinham como se manter. E eu também fiz um processo seletivo para iniciação científica, e eu consegui. Então, eu consegui juntar essas duas bolsas, e com essas duas bolsas, embora não fosse muito, eu consegui ajudar um pouco minha mãe lá em Muriqui, sabe? Consegui algumas coisas assim para ela, e eu mandava dinheiro para ela, né? Isso, né, do que eu adquirindo ali, eu fui mandando dinheiro para ela, para ajudar ela também de alguma forma. E aí depois, quando eu terminei a graduação, eu fui tentar também o mestrado, porque quando eu estava lá na faculdade, eu me deslumbrei com o mundo acadêmico, sabe? Eu vi ali uma possibilidade, né? Assim, eu achava que eu ia conseguir ser uma professora universitária, eu vislumbrava isso, eu pensava nisso, eu queria isso, né? Porque eu fiquei encantada com aquilo tudo.
imagina, vindo no interior, não tinha visto nada daquilo até então, sabe? Eu lembro que no início também da faculdade as pessoas conversavam algumas coisas e eu não sabia o que era, porque eu nunca tinha visto, era totalmente fora da minha realidade, sabe? Em alguns lugares, então eu ficava assim, envergonhada às vezes de participar das conversas e tudo, né? Porque era muito, muito fora da minha realidade. Então eu fiquei encantada com o mundo acadêmico e tudo. E aí eu fui tentar o mestrado, porque é o caminho a se seguir para quem quer ser professor universitário. E aí eu fui fazer também o mestrado, mas o mestrado eu fui fazer na UERJ, porque a linha de pesquisa que eu tinha interesse, que era justamente imagem, era mais forte na UERJ. Fui para a UERJ, fiz o mestrado lá, e aí depois eu, né, emendei com doutorado já na Unirio. E aí também quando eu Nesse tempo terminei... você se mantinha com as bolsas do mestrado e do doutorado? Tinha bolsa? Tinha bolsa. Graças a Deus eu consegui passar dentro das vagas de bolsa, sabe? Graças a Deus. E aí quando eu terminei o doutorado também, até esqueci, na verdade eu me vi com uma situação assim, com o fantasma do desemprego, sabe? Porque eu terminei o mestrado e aí eu pensei, assim, não, mas é agora, o que eu faço? Eu não entregava currículo para escolas, faculdade, e não tinha, sabe? Assim, não era chamada em nada, né? Porque precisava de Mesmo com experiência. doutorado? Não, com mestrado, foi antes. Depois no doutorado é a mesma coisa, Gabriel, também, no mestrado. E aí eu não era chamada para nada, para entrevista, para nada, sabe? E aí começou a bater o desespero, né? Porque as contas chegam e eu tinha essa coisa de ter que ajudar a minha mãe. Então eu fui trabalhar numa sapataria como vendedora, né? Subindo e descendo escada na sapataria. Eu fiquei um tempo lá, né, trabalhando. Era realmente assim muito, muito, muito cansativo, porque eu comecei como extra de Natal, então a gente trabalhava assim de 10 da manhã até 10 da noite, e ainda ficava lá depois para arrumar o estoque, porque a gente tinha que arrumar o estoque. Não tinha nem tempo para comer. Comer era assim, você subia para o estoque, né, deixava a comida lá, você dava uma garfada e descia para atender cliente, né? Era assim. E aí, quando chegou num ponto assim, que eu já estava um tempo lá, nem cheguei a ficar um ano, sabe? Mas eu estava muito infeliz ali. Não era aquilo que eu queria. Então, eu pensei assim, eu tinha conseguido juntar um dinheirinho, né? Eu falei assim, não, eu vou tentar o doutorado. Vou para o doutorado, não vou abandonar o meu sonho, vou para o doutorado. E aí eu conversei com a gerente, tudo da sapataria, e pedi demissão. Pedi demissão e fui começar a estudar para o doutorado. E aí eu consegui, né? Primeiro, eu passei por um processo seletivo também para ser tutora do CEDERJ, que é um consórcio de universidades públicas à distância, né? Também era bolsa, mas essa bolsa já me ajudou, né? Porque eu pude me manter durante um tempinho até passar no doutorado. Aí eu consegui, passei no doutorado com bolsa, e eu consegui acumular com essa bolsa. Mas, junto com o doutorado também, eu tive uma alegria de passar o doutorado, mas também eu tive junto uma tristeza muito grande, que veio assim, foi um choque, na verdade, porque eu descobri, quer dizer, nós descobrimos, né, que a minha mãe, assim, estava com câncer. E sabe quando você sente, assim, o seu chão, a sua base abrir? Eu lembro que quando eu ouvi do médico o diagnóstico do que era, aquele corredor daquele hospital parecia que ele não tinha fim. Eu caminhei assim a esmo, sem saber para onde eu ia e saber o que fazer. Porque a minha mãe era tudo na minha vida. A minha mãe era meu pai e mãe. Era a única família que eu tinha, basicamente, sabe? E você ouvir isso é muito difícil, é uma situação muito difícil. Sabe aquela passagem de Jó, que fala que o mal que você teme sobreveio? Foi o que aconteceu, porque eu sempre dizia assim, que a pior doença para mim era o câncer. E que se minha mãe se fosse, eu não ia aguentar ficar sem ela, sabe? Que eu queria ir antes da minha mãe. E tudo isso eu me deparei. Eu acho que se não fosse Deus assim na minha vida me dar forças, eu não tinha aguentado. Eu não tinha conseguido superar isso tudo. E aí, pouco tempo assim depois, né, eu fiquei desdobrando entre o doutorado e as disciplinas que a gente tinha que fazer, os trabalhos que tinha que entregar e os cuidados com a minha mãe, porque era só eu e meu irmão para cuidar dela. Então, minha mãe, às vezes, ficava internada no hospital, e eu levava as coisas para o hospital, eu tinha que fazer trabalho do doutorado lá no hospital, tinha que fazer as leituras do doutorado lá no hospital também, né? Enfim. Aí, chegou num ponto que os médicos falaram que não tinha mais o que fazer, né, sabe? Assim, não tinha mais cura, e minha mãe
foi para casa. E eu vi a minha mãe definhar. Ela virou um vegetal, praticamente, porque minha mãe não mexia, ela não falava, não tinha nada, sabe? Alimentava por sonda. Eu e meu irmão, nós tínhamos que bater a comida dela e, né, dar comida para ela na sonda. E nisso, eu fazendo doutorado. E aí, quando foi mais ou menos assim, no meio do doutorado, a minha mãe faleceu. Faleceu em casa. Eu estava em casa com ela no momento, então eu vi a minha mãe falecer. Assim, é desesperador. É desesperador você ver a pessoa que você ama, que você, né, que é o teu motivador, não está mais ali. É uma sensação que você não dá para explicar. É uma dor grande, assim, tremenda, que acho que até hoje eu sinto muita falta dela, né? Aí, enfim, ela faleceu e eu tinha que continuar, né, para terminar o doutorado. Então, eu nem sei de onde eu tirei forças, eu acho. Eu acho que foi assim, porque como eu comecei, eu pensei, eu tenho que terminar. Eu não posso parar no meio do caminho. E eu tenho que fazer isso também por ela. E graças a Deus, assim, enquanto eu estava com a bolsa do doutorado, eu consegui ajudar ela um pouco mais, sabe? Eu consegui dar a ela um pouco da vida que eu queria dar a ela antes, né? Suprir as necessidades do que ela precisava nesse momento tão difícil, porque ela precisava tomar alguns medicamentos, algumas vitaminas, que se eu não tivesse no doutorado, se não fosse a bolsa do doutorado, eu não conseguiria, sabe? Então, assim, acho que pelo menos no final da vida dela, eu consegui retribuir de alguma forma tudo que minha mãe me fez, todo o bem que ela me fez. Eu queria que ela estivesse hoje, agora aqui comigo, mas Deus não quis assim, né? Deus quis levá-la. Eu entendo também, porque Deus, da mesma forma que aconteceu tudo isso, Deus me consolou, né? Porque logo depois que a minha mãe faleceu, uns 6 meses, assim, poucos meses depois eu conheci meu esposo, e 6 meses depois eu casei, né? Eu queria que ela tivesse também comigo nesse momento, mas ela não estava. Eu acho que Deus mandou também o meu esposo como um consolo, algo para me dar forças, né? Para me manter de pé também. E aí eu fui continuar, né? Terminar o doutorado, terminei o doutorado aos troncos e barrancos com tudo isso, porque a minha mãe era o meu motivador. Eu fazia aquilo tudo porque eu queria dar uma vida melhor para ela. Então, ela não estava mais aqui. Então, para mim, eu não via muito mais sentido no fazer aquilo. Mas, mesmo assim, eu continuei. Eu terminei o doutorado. E aí, quando eu terminei o doutorado, mais uma vez, Gabriel, eu me vi desempregada, né? Enviava currículo para universidade, né, faculdades, enfim. Enviava currículo para escolas também. E nada, não conseguia nada. Né? E aí eu falei assim, gente, eu tenho que me manter, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu fui trabalhar na feira, decorando chinelo havaiano para vender com artesanato, né? Trabalhando na feira com artesanato. E eu fiquei durante um tempo ali, né? Mas aí eu pensei assim também, eu não cheguei até onde eu cheguei, até o doutorado, Deus me fez chegar tão longe, assim, de onde eu vim, né? Porque eu sei de onde eu vim, para ficar aqui. Né? Não, claro, menosprezando de forma nenhuma, entendeu? Mas eu queria mais para mim, né? E aí eu pensei assim, agora não vai ser mais pela minha mãe, mas eu tenho que fazer por mim, por mim. E aí, na época, eu vi que ia sair o concurso do TRT. E aí eu voltei e comecei a estudar para concurso, sabe? Foi em 2017. Meus trancos e barrancos também, porque eu ainda trabalhava na feira, fazia as coisas em casa ainda, né? Porque, não, dona de casa, enfim, né? Era esposa, tinha que fazer as coisas em casa também. E estudando para concurso, né? Aí eu fiz a primeira prova, fiz o TRE, não fui bem, consegui, né? A pontuação mínima e tudo, passei, mas não fiquei, né, nem longe de ficar nas vagas. Mas eu vi que era possível, entendeu? Com um pouco de dedicação era possível. Era possível conseguir alcançar. Então eu voltei, continuei estudando, fui estudar para o TRT, também não foi dessa vez, nessa época eu fazia, na verdade, um cursinho que era presencial, e quando eu fui fazer a prova, eu vi a diferença, eu vi que o que eu estava estudando ali não era o suficiente, de forma nenhuma, era muito superficial,
não estava de acordo com a cobrança na prova, que a cobrança na prova era muito mais profunda, né? O jogo era muito mais, muito mais pesado, digamos assim, do que o que eu via ali, né, no cursinho. Aí eu comecei a assistir umas aulas online do GRAM, né, que são vinculadas no YouTube. Primeiro eu comecei com o professor Aragonê e me apaixonei. O jeito dele, a didática dele, muito engraçado, assim, sabe? Ele também não só passava o conteúdo, mas ele nos motivava também, né? Com a própria história de vida dele, com a forma como ele falava, as coisas que ele colocava. Ele estava sempre, assim, motivando a gente a continuar estudando. Ele dizia, tá, se um passou, por que você também não vai conseguir? Né? É uma questão de dedicação, muito mais dedicação, talvez, do que inteligência. Porque quando a gente começa a fazer a prova, a gente fica achando que a gente não é inteligente o suficiente, que só quem passa é gênio, né? E aí depois a gente vai ver que não é bem assim, sabe? Que é uma questão mesmo de tempo e de dedicação. E aí eu comecei também a assistir as aulas do Aragonê, aí eu fui fazer uma prova também do MPU, né? Até então eu não tinha assinatura do GRAM, fui fazer a prova do MPU e por pouquinho, assim, sabe? Eu não consegui, porque eu escolhi a região de Minas Gerais, e a região de Minas Gerais a nota de corte foi maior. Se eu tivesse escolhido o Rio, eu pelo menos estava no cadastro de reserva, né? Eu pelo menos ter essa alegria. Mas eu vi, né, cada vez que eu estava chegando mais perto. E aí, como eu trabalhava como tutora à distância na Unirio, teve o concurso da Unirio. E aí um colega de trabalho falou assim, por que você está estudando para concurso? Por que você não faz esse concurso da Unirio? Eu falei assim, gente, para mim não faz, pensei, né? E falei para ele, não faz muito sentido, porque eu estou, né, me dedicando na área de tribunais, eu estou estudando as matérias de direito, não sei o quê, e agora mudar para a educação, enfim, não faz muito, né, sentido. Só que aí eu parei e pensei também, não tinha muitos mais concursos nessa área de tribunais para aqui, para o Rio de Janeiro, nem ia sair tão cedo. E aí eu parei e pensei assim, gente, a minha vida toda foi na área de educação. O que eu tenho facilidade para aprender e entender? Matérias na área de educação, entendeu? Eu falei assim, gente, estrategicamente, eu acho que vale a pena eu tentar, que vale a pena eu fazer essa mudança, né? Essa mudança de rota. E aí eu fiz a assinatura do GRAM e comecei a estudar para esse concurso da Unirio, né? E essa foi a primeira vez que eu consegui bater o edital várias vezes e fazer revisão, enfim, estava muito preparada, assim, acho que eu tinha estudado muito, me dediquei muito, estudei muito para esse concurso. Só que eu me auto-sabotei, porque eu fiquei tão ansiosa, mas tão ansiosa. Eu coloquei esse concurso da Unirio como minha única alternativa para mudar de vida, sabe? Assim, eu me coloquei tanta pressão que na véspera da prova eu não consegui dormir. Então eu fui vencida pela minha ansiedade. E aí, quando eu fui fazer a prova, na hora de fazer a prova, eu fiquei tão assim nervosa que eu errei 3 questões que me custaram a vaga. Porque uma, na hora de passar para o gabarito, outra eu sabia. E sabe quando você não lê a palavra não? E você lê rápido, você não lê a palavra não e você acha que né, para você marcar que é correto. Eu marquei logo a primeira. Então, assim, eu fiquei arrasada. Porque eu tinha me dedicado muito a esse concurso. E eu tive que juntar os meus cacos para voltar a estudar. E aí, logo depois, saiu esse concurso da FATEC. Eu não ia nem tentar, não ia nem fazer. Mas aí a minha amiga falou assim, faz a inscrição, é para a sua área, sociologia, né? Vai que é esse concurso que Deus reservou para você. Aí eu falei assim, vou fazer, né? Eu fiz. Nesse período todo, você estudava para concurso e trabalhava na feira, paralelamente? Eu trabalhei na feira até 2018. Fiquei até 2018. Depois, em 2019, porque o da Unirio foi em 2019. E aí, né, acho que também por isso que eu consegui me dedicar mais e eu consegui, né, bater o edital, porque eu já não estava mais na feira. Né? Eu juntei um dinheiro e aí eu saí, eu falei assim, não dá, não tem como eu conciliar, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. Né? E aí eu juntei um dinheiro e falei assim, não, eu tenho um prazo e eu vou passar no concurso. E eu acho que isso também, por isso que eu me auto-sabotei, porque eu coloquei mais pressão, sabe? Quando você vai ver o dinheiro acabando e você tem aquela pressão de que você tem que passar de qualquer forma, porque aquilo ali é a mudança da tua vida, né? Eu acho que é uma pressão muito grande, muito grande. E isso não foi bom para mim, né, de qualquer forma. Então,
nesse concurso da Unirio, como eu não estava mais na feira, não estava mais trabalhando com artesanato, então eu consegui me dedicar mais e eu consegui completar, né? Consegui estudar todo o edital, eu consegui ver o edital mais de uma vez. Então, assim, eu tinha certeza, assim, sabe? Fui confiante, levei uma rasteira tremenda, né? Então, eu fiquei arrasada, assim. Eu falei assim, sabe quando você acha assim, não é para mim, acho que eu não vou passar em nada, né? Acho que, enfim. Aí eu fui fazer esse concurso da FATEC, mas eu fui fazer esse concurso da FATEC bem mais tranquila. Assim, Gabriel, sabe com aquele pensamento assim, se for, né, vai ser, né? Não vou colocar essa pressão em mim, né? Vai ser, se for da vontade de Deus, vai ser. E fui fazer. E não é que era, não é que era. Passei, fiquei assim, eu fiquei abismada. Depois, quando eu vi o E resultado. passou em primeira, né? Em primeiro. Mas foi tudo que eu estudei antes, né, tudo que eu tinha visto antes, contribuiu para esse resultado na FATEC, né? Porque eu já tinha visto conhecimentos pedagógicos, né, para o concurso da Unirio, tinha visto com o professor Carlinhos, eu já tinha visto direito administrativo, já tinha visto, né, constitucional. Então, assim, acho que fui construindo, na verdade, a minha aprovação, né? Aos poucos eu fui construindo a minha aprovação e chegou nesse da FATEC. Eu nem esperava. E como é que foi a comemoração desse primeiro lugar aí para você, depois de tanta luta? Eu acho que é aquela sensação que você tem de alívio, sabe? Parece que você tira um peso das suas costas, assim, diminui a pressão em cima de você, né? Ainda demorei um pouquinho, né, para o concurso ser homologado, para ser chamada e tudo, porque foi na pandemia, né? Aí você fica naquela ansiedade logo de ser chamada, enfim. Né? Demorou um pouquinho, porque o concurso foi em 2019, foi chamada só ano passado, sabe? Demorou a homologar, demorou a chamar. Aí esse momento também é angustiante, né? Esse momento de espera é angustiante. Mas foi assim, foi libertador, digamos assim, passar foi libertador. Porque é aquela sensação de que, dever cumprido. Como é que a vida mudou depois de você ser chamada, ter uma remuneração boa, previsível? Como é que se mudou a sua realidade? Mudou muito, muito, sabe? Muito. Porque quando eu comecei a estudar o meu computador, eu não conseguia nem assistir videoaula direito, sabe? Eu demorava, acho que uma videoaula de 30 minutos demorava 2, 3 horas para conseguir assistir, porque o computador travava toda hora, era muito ruim mesmo, sabe? Muito ruim. E eu não tinha como imprimir, né, material, não tinha, então assim, era precário, sabe? Eu acho que se eu fosse esperar as condições ideais para estudar, eu não tinha começado. Né? Então, é aquilo, começa no momento que você está e da forma como você está, e depois as coisas vão se ajeitando. Porque eu não tinha um lugar para estudar, Gabriel. Eu morava numa kitnet. Então, assim, eu tinha um quarto, aí a cozinha, né, que não tinha sala, na verdade, um banheiro. Né? Eu estudava nessa mesa da cozinha e as cadeiras eram assim, uma bancada alta, me dava muita dor na coluna. E aí eu saía da cozinha quando meu esposo trabalhava, né? E quando ele não estava em casa, que às vezes era à noite, que ele trabalhava à noite, então às vezes eu estudava à noite. E aí eu pegava, saía dessa bancada da cozinha e ia para a cama, encostava, né, numa almofada assim, na cama para continuar estudando. E eu não tinha o computador bom, como eu disse, eu não tinha como imprimir, eu não tinha um monte de caneta colorida, eu não tinha nem tempo direito, né? Eu tinha que estudar no intervalo que desse, sabe? Então, se eu fosse esperar as condições ideais, eu trabalhava na feira quando eu comecei a estudar, né? E eu mal tinha tempo para estudar, né? Era muito, muito corrido. Então, se eu fosse esperar as condições ideais para estudar, eu não tinha começado, né? Porque a gente vê essas pessoas que dizem de método, né? Como que a gente tem que estudar, que você tem que ter um ambiente organizado, uma mesa de estudo, um lugar para o teu cérebro entender que aquele lugar ele tem que concentrar, né? Tem que ter foco, você tem que estar ali na mesa. Eu não tinha nada disso, entende? Eu tinha que fazer, eu não tinha um ambiente de estudo, eu não tinha um lugar de estudo. Eu estudava onde dava, né? Onde eu conseguisse estudar, né? Uma hora era na mesa da cozinha, outra hora era na cama, ou, né? Onde eu estivesse. Outra hora também já cheguei a estudar também dentro do ônibus, dentro do metrô, né? Dentro do trem, sabe? Onde dava para estudar, eu estudava. Onde eu conseguisse estudar. Agora não. Agora nós mudamos para uma outra casa,
essa casa já tem um quarto separado, sabe? Só tem 2 quartos, então eu tenho um ambiente para estudar, eu consegui comprar um computador melhor, agora eu tenho uma mesa para estudar, uma cadeira para estudar, né? Agora eu tenho até uma impressora, não é das melhores, mas eu tenho uma impressora, se eu tiver que imprimir qualquer coisa, eu consigo. Então, assim, foi uma guinada e tanto na vida, sabe? Uma mudança enorme. Elisa, qual Só conselho de você você daria? saber que todo mês você tem. Oi? Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando e possivelmente passando por um momento muito difícil, de dificuldade econômica, ou dificuldade pessoal, ou de luto, como você vivenciou, e eventualmente pensando até em desistir, ou até já pausou nos estudos? Qual conselho você daria para essa pessoa seguir em frente e ser imparável como você é e tem sido aí em toda a sua jornada? É assim, Gabriel, uma coisa que eu senti e que eu vi, porque às vezes a gente coloca a nossa motivação no outro. Eu colocava a minha motivação na minha mãe. Eu não estou dizendo que esteja errado, sabe? Mas quando aquele outro não está mais com você, como fica? De onde você vai tirar essa motivação, né? Hoje eu já faço por mim mesma, entende? Porque eu mereço, né? E também porque também é uma satisfação minha, né? Porque eu gosto de ajudar, né? Então, assim, da mesma forma como eu fui ajudada nesse meu trajeto todo, hoje eu ajudo, né? A quem eu, né? Claro que eu não posso muito, mas eu ajudo da forma como eu posso, né? Às vezes a gente, né, distribui. Voltando. Voltando. Assim, por mim mesma também. E assim, eu tenho isso, sempre tive isso desde a minha mãe também, né? A gente tem muito isso de ajudar, sabe? É lógico que eu não posso muito, assim, que eu também não ganho tanto, né, na FATEC. Mas agora eu tenho a sensação de que eu posso ajudar. E eu vou continuar estudando porque eu também quero ajudar mais. Né? Eu quero ter um salário melhor, eu quero ajudar mais, eu quero um outro também cargo. Um outro cargo que me remunere melhor. E eu faço isso também, às vezes, é por mim. É uma satisfação minha de poder ajudar e é uma satisfação que eu faço por mim para conseguir também alcançar os meus sonhos e os meus objetivos, né? Porque eu não quero parar por aqui, eu vou continuar, e eu vou continuar, e continuar até alcançar. Continuar com E, grana, né? assim, não espere com grana, com grana. Não espere o momento ideal, as condições ideais, né? Comece agora, da forma que está, né? E depois você vai ajeitando. Porque a questão é você começar. Porque às vezes a gente fica adiando, né? Deu depois, no final do ano, quando eu terminar né, resolver esse problema, eu começo. Não, começa do jeito que está. Começa do jeito que está, porque o problema é você começar. Depois que você começa, as coisas se ajeitam. Elisa, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, por contar a sua história. É um prazer, uma honra poder saber que a gente ajudou de alguma forma nesse caminho e que vai poder continuar com você nessa jornada que ainda tem voos mais altos por vir. A gente sabe disso. Então, muito obrigado. Foi um prazer essa conversa. Sim, sim. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada pela oportunidade, por eu estar aqui conversando com você. É uma honra, eu estou muito feliz. Eu estou muito obrigado. Feliz. E obrigada ao Gran por fazer parte da minha história e fazer a diferença na minha história, né? Porque foi um divisor de águas na minha história. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Deixe seu like, deixe seu comentário, seu feedback. Compartilhe esse vídeo com alguém e ative as notificações. Ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Até a próxima quinta-feira. Fique com Deus. Tchau, tchau.